A história começa em uma masmorra, onde o nosso protagonista, o Ryota, acorda de repente, assustando a Emily, uma garota que o estava examinando. Ela se pergunta se ele é realmente um humano, questionando por que um slime deixaria cair um humano, já que eles normalmente só deixam cair brotos de feijão. O Ryota fica confuso com o que ela tá falando, e a Emily se apresenta e decide mostrar a ele o que ela quis dizer, lutando contra um slime que atinge metade do HP dela, mas ela esmaga o slime com o seu martelo gigante e a deixa sem vida. Quando o slime desaparece, ele deixa cair um monte de broto de feijão, e o Ryota fica confuso. A Emily explica que eles estão no primeiro andar de uma masmorra chamada Telulu, e que as slimes desse nível sempre deixam cair brotos de feijão. E de fato, tudo nesse mundo é um item que dropa de algum monstro. Eles continuam andando pelo labirinto, e o Ryota começa a se perguntar se ele ainda está na Terra. A Emily então mata outro slime, e o Ryota questiona por que ela não enfrenta os outros tipos de monstro. A Emily responde que só há slimes no primeiro andar, e que ela é fraca demais para ir para o segundo. Ela o leva até um quadro de status, que ela explica ser capaz de mostrar as estatísticas da pessoa. Vemos então que a Emily está apenas no nível 3, e suas estatísticas parecem ser bem baixas. O Ryota acha que tudo aquilo parece com um videogame, e percebe que há uma segunda página. A Emily explica que essa segunda página mostra o status de drop, e determina a quantidade de itens que a pessoa obtém ao matar certos tipos de monstro. A gente pode ver que todas as estatísticas de obtenção de itens dela estão no rank F, mas a quantidade de itens que ela recebe de plantas está no rank E, e é por isso que ela está cultivando brotos de feijão. O Ryota decide verificar suas próprias estatísticas, mas fica muito desapontado ao ver que todas estão no rank F, e que seu nível está preso ao level 1. Então, ele checa a segunda página, e vê que todas as suas estatísticas de drop estão no ranking S. A Emily acha que as estatísticas dele são terríveis, já que S vem depois de muitas letras no alfabeto, mas o Ryota explica que nos jogos o S geralmente é o nível mais alto, então ele decide testar isso na prática. Ele procura por uma arma, e a Emily oferece o seu martelo, mas é muito pesado para ele, então ela entrega uma lança de bambu ao invés disso, e um slime se aproxima dos dois. O Ryota luta contra ele, e no fim, ele consegue derrotar o monstro. A slime deixa cair um monte de broto de feijão, e a Emily não consegue acreditar, já que nunca tinha visto uma quantidade de drop tão grande assim, o que permite que o Ryota confirme as suas suspeitas. De repente, o estômago do Ryota ronca, e a Emily decide preparar uma comida para ele. Ela tá cozinhando alguns dos brotos de feijão que eles coletaram. O Ryota acha que a comida dela tá deliciosa, e devora tudo com gosto. Ela entrega uma xícara de sopa para ele provar, mas se assusta quando ele começa a chorar. Ela acha que pode ter sido por causa da sopa, mas o Ryota garante que ela tava muito boa. O que acontece foi que ele acabou lembrando da sua vida passada. O Ryota lembra de como ele trabalhava sem parar, se alimentando somente de comida fria de uma loja de conveniência, até que no fim das contas ele trabalhou tanto que se cansou muito, e a última lembrança que ele tem é de acordar ali naquele novo mundo. A Emily então abraça ele, confortando ele, e diz que todos os esforços dele um dia vão valer a pena. O Ryota agradece a ela e fala que vai procurar um lugar para ficar, e aí a Emily comenta sobre uma cidade onde eles podem encontrar hospedagem. Logo depois, o Ryota descobre que a Emily dorme na masmorra porque não tem dinheiro para pagar um lugar só para ela. Mesmo assim, ela dá a lança de bambu para ele quando ele vai embora. O Ryota chega na cidade e começa a aprender mais sobre aquele mundo. Descobre que a moeda se chama pilos, e então ele consegue vender os brotos que ele conseguiu por 200 pilos. Ele entende que uma refeição média custa mais ou menos 500 pilos, e que uma noite na hospedagem sai por 2.000. Então ele começa a matar slimes nas masmorras, trocando todos os brotos de feijão que conseguiu por dinheiro. Após 3 dias, ele volta e leva a Emily até uma casa que ele alugou. A casa tá meio caidinha, precisando de alguns cuidados, mas o Ryota entrega a chave para Emily e diz que agora ela pode morar ali. A gente descobre que o aluguel custa cerca de 20.000 pilos por mês, e a Emily entra em pânico, mas o Ryota acalma ela dizendo que ele vai pagar o aluguel. A Emily não aceita isso, mas o Ryota fala que é a forma dele de agradecer pela sopa que ela fez para ele. Então ela repara nos calos nas mãos dele, nas olheiras que ele tá, e decide convidar o Ryota para morar com ela, dizendo que quer continuar fazendo comida para ele. O Ryota vai trocar os brotos de feijão na gratidão da Andorinha, que é o local para vender e pegar quests, e a Erza, que é a moça do balcão, fica espantada com a enorme quantidade que ele trouxe. O Ryota comenta com ela que ele quer ir até o piso 2 da masmorra para conseguir drops melhores. A Erza explica que nesse piso os monstros dropam cenouras. Ela também menciona que uma nova masmorra chamada Nihonium apareceu, e que o grupo Neptune, que é o mais poderoso de Sekro, tá investigando o lugar. Quando o Ryota tá saindo, a Erza até tenta chamar ele para sair, mas ele acaba rejeitando. O Ryota volta para casa e fica surpreso ao ver tudo completamente limpo e arrumado. A Emily traz uma toalha quente e uma xícara de chá
chá. O Ryota pede para que ela faça uma pausa, mas ela diz que gosta do trabalho. Então ele menciona a nova masmorra para ela, a Nihonium. A Emily diz que já ouviu falar dessa masmorra, mas que é inútil, porque não dropa nada lá. O Ryota então decide dar uma olhada por conta própria. Ele caminha pela área que é bem parecida com a caverna, e um esqueleto aparece. Ele tenta atacar, mas erra, atingindo uma coluna a um lado e a esmagando. O Ryota ataca novamente, mas sua lança fica presa nas costelas do esqueleto. Por sorte, uma coluna atrás do esqueleto cai sobre ele, então o Ryota o esfaqueia repetidamente enquanto o esqueleto está preso. O esqueleto deixa cair uma semente brilhante, e quando o Ryota recolhe, ouve uma voz dizendo que seu HP aumentou. O Ryota e a Emily verificam o quadro de status e ficam chocados ao ver que o HP dele subiu para ranking C. A Emily fica toda animada, e o Ryota sai para matar mais esqueletos, e leva a Emily com ele. E eles descobrem que as mortes feitas pela Emily não estão dropando nenhuma semente, e que ela também não consegue pegar as sementes das mortes feitas pelo Ryota. O Ryota então pensa que essa é uma masmorra que aumenta as estatísticas apenas para os níveis S. Em casa, durante a refeição, o Ryota conta para Emily sobre seu plano. Ele planeja ir até o nível 2 do Telulu, que é aquela masmorra inicial. A Emily fica preocupada e pede para ele não ser tão imprudente, então ele promete que vai voltar ao anoitecer. Na masmorra, o Ryota luta contra slimes de nível 2. O slime atinge ele e ele quase não sofre dano, graças ao novo status de HP com ranking S. Ele acaba matando um monstro que deixa cair uma cenoura enorme. Outro slime aparece e se aproxima dele para atacar, mas antes disso é morto por uma bola de fogo. Esse slime também deixa cair uma cenoura, mas é menor do que a que ele tava. 3 homens então surgem do nada para pegar a cenoura, e eles zombam do Ryota, e ainda usam um dispositivo nele, já que ele está apenas no nível 1. Após isso, eles vão embora. O Ryota fica muito irritado, e de repente uma garota aparece atrás dele. Ela tem uma roupa bem diferente, e orelhas de coelho. Ela pergunta se o Ryota realmente é nível 1, e dá um tapa na cabeça dele, e fala que odeia níveis baixos. Mas o Ryota não recebe dano algum, e isso deixa a garota meio chocada. Então, ela vai embora toda confusa. De volta a casa, a Emily fica impressionada com o tamanho das cenouras, e o Ryota fala pra ela que conseguiu 8.000 pilos com a gratidão da andorinha, e ele acha que vai ficar rico com isso. De repente, alguém bate na porta, e o Ryota se depara com a garota de antes. Ela dá um tapa na cabeça dele de novo, repetindo que odeia níveis baixos, mas como o Ryota não reage de jeito nenhum, a Ivy começa a agir de um jeito muito estranho, e do nada confessa que ama ele. A Emily olha toda confusa e pergunta pro Ryota quem é aquela garota. A Ivy dá um tapa na cabeça do Ryota, mas ele continua parado, sem se mexer. Então, ela simplesmente puxa uma pessoa que estava por perto da porta deles, e faz a mesma coisa com ele, só que o cara apaga na hora. Ela fica sem entender porque isso não acontece com o Ryota, e ele deduz que deve ser por causa do HP dele que é de ranking S. O Ryota pergunta por que ela apareceu ali, e a Ivy tira uma cenoura gigante de dentro do vestido. Só não me pergunte como ela conseguiu guardar essa cenoura gigante ali, mas enfim, o Ryota se lembra que deixou cair uma cenoura quando eles saíram da masmorra, e que a Ivy pegou a cenoura assim que ela caiu no chão. Ela diz que quer ficar mais, e fica super animada quando vê todas as cenouras espalhadas pela casa. A Emily pergunta se ela quer comer com eles, e começa a mostrar como se faz macarrão de cenoura com molho de cenoura, e uma sopa também de cenoura. A Ivy fica babando com essas comidas. Durante a refeição, a Ivy elogia a habilidade de culinária da Emily, e assim que eles terminam de comer, ela vai simplesmente embora. Mais tarde, o Ryota tá andando com cautela pelo segundo piso do Nihonium, focado em ficar mais forte. De repente, um zumbi aparece. O Ryota ataca o zumbi, mas acaba quebrando a lança de bambu. Mesmo assim, ele continua na porrada com socos e chutes até o zumbi morrer, e pega a semente que o zumbi dropou. Logo em seguida, ele escuta aquela voz estranha novamente, dizendo que a força dele aumentou em 1 ponto. Mas aí outra voz o interrompe. O Ryota olha pra cima e vê que a Ivy estava observando ele o tempo todo. Ela pula em sua direção e dá outro tapa na cabeça e pergunta sobre esse drop. O Ryota não quer que ela descubra que ele é ranking S em drop, então ele decide esconder essa informação. A Ivy pergunta se ele tem mais cenouras, e ele responde que não. Ela diz que quer ir até o Telulu para comprar mais cenouras, e o Ryota fala para ela esperar a gratidão da andorinha. Ela aceita e vai embora. Após isso, o Ryota chega na gratidão da andorinha, com uma tonelada de cenouras em mão. Ele caminha até a Ivy enquanto a galera se reúne ao redor deles. Ele entrega para ela uma cenoura, e a galera fica chocada quando vê a Ivy mastigando a cenoura com uma empolgação absurda. A Erza se aproxima do Ryota, e rapidamente se oferece para comprar todas as cenouras dele pelo dobro do valor do varejo. Ela explica que o nome da garota é a Ivy, e que ela é uma notória aventureira, que possui uma técnica chamada Excalibur, que é capaz de cortar uma pedra ao meio. Ela também é especialista em cenouras, portanto, qualquer cenoura que ela provar
provar, certamente vai ter um preço muito alto. A Erza oferece 15 mil pilos por cada cenoura, e o Ryota fica surpreso e tenta agradecer a Eve, mas ela simplesmente pede mais cenouras. Ele diz que não tem nenhuma e ela tenta bater nele novamente, mas ele impede. A Eve continua pedindo cenouras, e o Ryota promete que vai comprar mais pra ela amanhã, e isso a deixa chateada, mas ela finalmente vai embora. No piso 2 do Telulu, o Ryota e a Emily verificam as salas, e o Ryota decide dar mais uma olhada na masmorra. Ele ouve alguma coisa quando ele vira na esquina, e acaba encontrando dois aventureiros lutando pra matar um slime. Eles ficam exaustos de tanto lutar, mas o capitão deles se aproxima, e eles rapidamente prendem o slime no chão, enquanto o velho acaba com ele e pega a cenoura que ele dropou. Após isso, eles seguem em frente. Os aventureiros querem descansar, mas o velho os repreende por serem fracos, e ele fala que está sendo rigoroso com eles porque quer que eles fiquem mais fortes. Eles vão com seu capitão, enquanto o Ryota se lembra de como ele tinha um chefe em sua vida passada que o sobrecarregava, dizendo que isso era pro seu bem. A Emily se aproxima do Ryota com uma lancheira. Eles decidem então fazer uma pausa. Enquanto eles se preparam pro almoço, de repente a Eve corre até eles, toda animada para comer a comida da Emily. Eles almoçam muito felizes, quando o Ryota ouve alguém falando. Ele vê o grupo diante, e o capitão tá olhando para eles de uma forma muito desprezível, dizendo a seus companheiros para nunca serem tão preguiçosos quanto eles. Ele diz que a qualidade do drop depende do esforço feito para obtê-los, mas a Eve se aproxima deles e diz para eles comerem cenouras. Ela corta aos meios e coloca em suas bocas, e eles começam a mastigar enquanto a Eve diz ao capitão que as cenouras são deliciosas, mesmo sem trabalho duro. O capitão fica muito irritado e começa a se preparar para atacar, mas a Eve o impede, e o velho vai embora com seus companheiros. De volta à gratidão da Andorinha, o Ryota diz a Erza que eles não puderam trazer todos os itens, e a Erza sugere que ele consiga um carrinho mágico para ajudar ele a trazer os itens. Eles chegam em uma loja, onde são recebidos por uma menina no balcão. Ela chama pelo seu pai, que é um idoso que sai dos fundos. Ele recomenda um carrinho mágico com um sistema de detecção de monstros, e eles se interessam em comprá-los, mas ficam surpresos ao saber que ele custa 10 milhões de pilos, e que os outros carrinhos da loja também custam na faixa dos milhões. Então eles ficam desanimados e vão embora sem comprar nenhum carrinho. De repente, eles ouvem um tumulto, e as pessoas começam a gritar que há um perdido. A Emily explica que um perdido é um monstro que aparece quando são deixados drops onde não há muitas pessoas por perto. O Ryota olha pra cima e vê um gorila gigante correndo pela cidade, com várias pessoas fugindo, inclusive aventureiros. A Emily fala pra ele que esses perdidos não deixam drops, então os aventureiros nem tentam lutar com eles. O Ryota ouve um grito e vê que a Erza tá caída no chão, enquanto o gorila acerta um soco nela. Na mesma hora, o Ryota salta e consegue parar o punho do gorila. Logo em seguida, a Eve aparece com um grupo de aventureiros para se juntar à luta. O Ryota fala pra Erza que vai lidar com o perdido e parte pra cima do gorila. O gorila tá prestes a arremessar uma pedra, mas a Emily aparece e esmaga a pedra com o seu martelo. Enquanto isso, os aventureiros atacam os membros do gorila. O Ryota avança com tudo e dá uma cabeçada no monstro, e em seguida aplica o golpe final, e as pessoas que estavam ao redor aplaudem o Ryota por ter salvado a cidade, e ele fica super feliz por finalmente estar sendo reconhecido. De repente, ele ouve o som de um drop caindo e vai investigar com o grupo. Eles descobrem que o bicho dropou uma pistola, e o Ryota fica chocado de encontrar uma arma como essa que nem deveria existir naquele mundo. Fora de Nihonium, o Ryota dá uma olhada nos seus status e vê que a força dele subiu pro ranking C graças aos drops. Ele entra em Nihonium novamente, agora com as pistolas em mão, e atira nos zumbis que se aproximam. O primeiro tiro já explode o ombro do bicho, e o segundo finaliza ele. O Ryota confirma que a arma realmente funciona, porque logo em seguida vários zumbis vêm pra cima dele, e ele atira em todos, derrotando com facilidade, mas começa a se preocupar como ele vai conseguir mais balas, então ele decide usar com moderação. Em Telulu, um slime pula pra cima da Emily, mas o Ryota saca a pistola e mata a criatura no ar. A Emily fica super feliz em ver ele, e os dois se juntam pra almoçar. Ela admira sua nova arma, e ele conta que tá planejando explorar o próximo piso, e eles percebem que a Eve não apareceu pro almoço, então acha que ela deve estar ocupada. Eles entram no terceiro piso, e a Emily comenta que os monstros daquela área são Cockro Slimes, que derrubam abóboras como drop. Eles saem à procura desses slimes, e o Ryota vê alguns deles correndo pelas paredes. Ele percebe que eles são bem parecidos com baratas, e fica enojado na hora que vê aqueles bichos. Ele ouve uma batida forte quando a Emily bate no chão com seu martelo. Ela exibe um sorriso assustador, dizendo que quer matar todos os slimes. A Emily mata brutalmente um deles, e eles pegam a abóbora que dropou da criatura. O Ryota sugere voltar para pegar mais cenouras, pois eles definitivamente não querem ver o lado assustador
assustador da Emily novamente, mas no caminho, eles acabam encontrando outro enxame de Crocoslimes. Eles repelem a Emily e ela fica completamente fora de si ao ver isso. O Ryota diz pra ela que vai cuidar da situação e começa a atirar nos monstros, pedindo pra Emily não perder a cabeça. O Ryota derrota os monstros e a dupla tenta entender como eles vão carregar todas aquelas abóboras enormes que dropam dessas criaturas. Mas a Emily começa a agir estranho novamente, obcecada em matar os Crocoslimes. De repente, uma explosão na entrada faz o Ryota voar junto com suas abóboras. A Ivy aparece para pegar suas cenouras do dia, e a Emily oferece uma mochila cheia delas, enquanto o Ryota fica aliviado. Eles trocam as abóboras na gratidão da Andorinha, e voltam para buscar os restos das cascas que eles tinham deixado para trás. Só que quando chegam lá, encontram tudo meio comido no chão. O Ryota acha que talvez um animal pequeno tenha pegado, mas a Emily já desconfia que foram os próprios Crocoslimes. Ela esmaga uma das abóboras que estavam destruídas, e do nada, um enxame de Crocoslimes sai de dentro dela. Aí sim a Emily começa a ficar completamente maluca. Apavorado com o que a Emily pode se tornar, o Ryota saca sua arma rapidamente e começa a disparar contra os monstros, até ele ficar sem balas. Ele pede que a Emily tenha paciência e promete que vai matar todos eles, enquanto começa a esmagá-los com sua própria mão. No fim das contas, o Ryota consegue matar todos eles. A Emily pede desculpas por surtar daquele jeito, só que de repente o Ryota ouve vários sinos e eles percebem que os monstros soltaram mais munição. Na hora de chegar na gratidão da Andorinha, a Aes explica que essas balas perdidas aparecem quando um drop é deixado sem supervisão fora de uma masmorra. O Ryota começa a pensar que talvez seja possível forçar a aparição de monstros perdidos e matá-los para conseguir mais balas. Ele fica reflexivo com seus pensamentos, enquanto a Erza tenta chamar ele para sair, mas o Ryota só agradece e sai correndo. Então ele vai fazer um experimento, deixa uma cenoura do lado de fora e espera que um monstro apareça, mas quem aparece é a Ivy, que vai direto comer a cenoura. O Ryota tenta novamente, e dessa vez apareceu um slime, e ele mata o slime instantaneamente, e ele deixa cair mais munição. O Ryota fica satisfeito, pois o experimento deu certo. Então ele começa a se perguntar o que aconteceria se ele fizesse isso com as sementes. Em Nihonio, não importa o que o Ryota faça, as sementes simplesmente desaparecem das mãos dele. Ele estava esperando que, por causa da habilidade única que ele tem, algo diferente fosse acontecer, mas não acontece nada e ele fica meio desapontado. E quando ele começa a voltar, do nada aparece um esqueleto e pega o Ryota completamente de surpresa. Ele entra em combate com o esqueleto e consegue chutar a criatura para fora da entrada. O Ryota acha que o esqueleto pode se transformar em um perdido, mas ele simplesmente desaparece. De volta à gratidão da Andorinha, a Aes explica ao Ryota que os monstros desaparecem se saírem da masmorra, e que mesmo dentro da masmorra eles não podem entrar em pisos diferentes. A Erza fica corada ao tentar elogiar o Ryota, mas ele interrompe ela e sai correndo. Ele volta para Nihonio e fica em frente à entrada para testar uma nova ideia. O esqueleto se aproxima dele e o Ryota o lança para fora, só que ele rapidamente atira no esqueleto antes que ele desapareça, e uma voz misteriosa fala para ele que ele conseguiu uma munição congelante. O Ryota testa sua nova munição em uma árvore, e ela na hora fica em volta de gelo. Em Telulu, o Ryota testa essa munição congelante em um slime, congelando ele antes da Emily acabar com a criatura. A Emily pergunta a ele sobre essa munição, e o Ryota explica dizendo que é difícil de conseguir, então não pode usar com muita frequência. O Ryota e a Emily estão andando por uma trilha na encosta de uma montanha, quando se deparam com duas pessoas discutindo. O homem pede pro Ryota para recuperar uma carga que caiu de um penhasco, e a mulher o alerta, dizendo que a carga foi deixada sem supervisão, e que os monstros perdidos podem acabar se reproduzindo. Então ela cria uma bola de fogo e se prepara para queimar a carga, mas o homem o impede, dizendo que o perfume naquela carga vale uma fortuna, e eles começam a discutir, e o velho tenta bater na mulher, mas erra e acerta a parede, deixando uma marca. O Ryota e a Emily ficam chocados, mas a mulher explica que um monstro chamado Femini acabou de possuir o homem, e ela explica que esse monstro usa um corpo humano como berçário para se multiplicar. Enquanto isso, o Ryota atira no monstro e liberta o homem, que acaba ficando inconsciente. A mulher diz para eles levarem o homem e fugirem dali o mais rápido possível, porque mais Femini vão aparecer por causa da carga. Ela se prepara para se sacrificar para dar tempo suficiente para eles escaparem, dizendo que é a responsabilidade dela como acompanhante. O Ryota então se lembra da vez que um colega de trabalho cometeu um pequeno erro, e o chefe simplesmente riu do infortúnio do cara. Embora o Ryota quisesse ajudar, o colega de trabalho dele achou que fosse responsabilidade só dele, então o Ryota acabou não fazendo nada. O Ryota queria ajudar a mulher, então usou sua munição congelante para congelar os monstros, enquanto a Emily destruía todos com um único golpe. No fim, a mulher agradece ao Ryota por tê-los salvado. Mais tarde, naquela mesma noite, eles conferem as estatísticas da Emily, que melhoraram drasticamente depois
que ela derrotou as Femini. A Emily agradece ao Ryota, dizendo que as coisas boas vão continuar acontecendo com ela se os dois ficarem juntos, mas o Ryota acha que na real, ele é quem está se beneficiando mais com tudo isso. Depois disso, eles voltam para a masmorra, onde acabam encontrando um monstro raro. O Ryota derrota esse monstro e ele dropa um colar. Ele quer que a Emily use esse colar. Nisso, ele revela que o colar tem efeito de dobrar a quantidade de itens que os monstros dropam. Então, a Emily vai poder ganhar ainda mais dinheiro com ele. Enquanto ela usa o acessório, ela derrota um grupo de morcegos e eles deixam cair bem mais itens do que antes. De volta à casa onde eles moram, o Ryota pensa em se mudar. Ele comenta que agora eles estão ganhando um bom dinheiro, que já dá para comprar um lugar melhor. Ele sabe que vai levar um tempo para juntar dinheiro, mas a Emily fala para ele não se sobrecarregar e trabalhar demais. Vemos o Ryota na gratidão da Odorinha, tentando vender os brotos de bambu, mas a Erza acha que é difícil avaliar quanto aquilo realmente vale. Então, aparece uma garota que pergunta ao Ryota se pode comer um dos brotos, e ele deixa. Ela corta o broto ali mesmo, prova um pedaço e diz que o sabor é ótimo, mesmo cru. Por isso, ela decide que quer comprar todos os brotos do Ryota. O Ryota topa, e a garota fala que não consegue colocar um preço exato no item, mas quer pagar alguma coisa como forma de agradecimento. Só depois que o Ryota percebe que a garota acabou de pagar 20 mil pilos pelos brotos de bambu, um valor super alto por esse tipo de item, mas mesmo assim ele parece meio decepcionado com o preço. Só que aí vem a revelação. A Erza explica que a garota na verdade é a Massi, uma gastrônoma, ou seja, tudo que ela prova no gosto acaba se tornando algo de muito valor. Então a Erza quer que o Ryota assine um contrato de exclusividade com eles, pois ela acredita que os brotos de bambu vão virar o assunto do momento em Sekiro. Por isso, ela quer os direitos de venda como se fosse um produto de marca registrada. A Erza ainda se oferece a pagar um bônus além do preço dos itens, e o Ryota aceita, dizendo que tá super feliz em fazer essa parceria com ela. Depois disso, o Ryota volta pra masmorra Nihonium, e lá ele vê um esqueleto se aproximando de uma princesa chamada Margaret. Ele se prepara pra ajudar, mas aí os companheiros de Margaret aparecem e derrotam o monstro. Um carrinho mágico armazena a cabeça do esqueleto, enquanto o companheiro diz ao Ryota que ela está usando uma caixa de ar. Ele explica ao Ryota que os monstros em Nihonium soltam ar, então eles armazenam esse ar nessas caixas. A caixa de ar é vendida e, por ser fabricada pela princesa Margaret, acabou se tornando o principal produto dela. Ele comenta com o Ryota que o carrinho mágico permite que eles carreguem mais e mais caixas de ar de uma vez, o que ajuda a fazer menos viagens. O Ryota volta para casa e comenta com a Emily que quer um carrinho mágico, mas sabe que vai ser caro, por isso ele fica em dúvida se quer comprar uma casa ou um carrinho mágico primeiro. A Emily acha que eles devem comprar o carrinho mágico, já que isso vai ajudar os dois a economizarem mais dinheiro para uma casa nova. O Ryota concorda com ela, então eles decidem comprar o carrinho mágico primeiro. No dia seguinte, eles vão até a loja, mas encontram a menina chorando e perguntam o que aconteceu. Ela revela que o pai dela ainda não voltou e ele tinha saído para comprar flores. A Emily logo percebe que o único lugar possível para conseguir flores é numa masmorra chamada Arsenic, então os dois decidem dar uma olhada por lá. Eles entram na masmorra e logo dão de cara com monstros bloqueando o caminho. O Ryota tenta atirar neles, mas a munição ricocheteia, então a Emily diz para ele se afastar e parte para cima com seu martelo, derrotando os monstros instantaneamente. Eles seguem mais e mais fundo na masmorra e encontram um lojista deitado no chão. O Ryota pergunta se ele tá bem, mas parece que ele tá só dormindo mesmo. Eles tentam acordar o cara, mas ele não responde. Então a Emily dá uma martelada no chão e o barulho acorda o lojista. O Ryota pergunta o que ele tá fazendo ali, dizendo que a filha dele tá super preocupada. O homem revela que tá comprando peças pro novo carrinho mágico e que já conseguiu reunir quase tudo, mas ainda tá faltando algumas pedras leves. Ele aponta para uma pedra flutuando e explica que as rochas leves são mais leves que o ar, então ele mesmo não consegue pegar uma. O Ryota comenta que é difícil fazer isso sozinho, mas que talvez duas pessoas consigam dar conta. Então ele levanta a Emily, que se debate um pouco por causa do peso do seu martelo, mesmo tendo a força nível S. Ela consegue dar uma porrada na pedra voadora e derruba ela. A pedra deixa cair uma rosa azul, que é exatamente o que o lojista precisava. Eles saem da masmorra e o homem coloca a rosa no chão, esperando que ela se transforme em uma perdida. A Emily sabe que quando ela começar a flutuar vai ser impossível alcançar, então o lojista precisa pegar a rosa antes que ela voe. A rosa se transforma numa pedra leve e imediatamente começa a subir. Então o lojista vai atrás dela, mas não consegue alcançá-la. No entanto, o Ryota dispara uma munição congelante, fazendo com que ela caia no chão enquanto o lojista a pega. Eles retornam à loja, onde o lojista completa seu carrinho mágico, dizendo para eles levarem com eles. O Ryota não quer aceitar um presente tão caro, mas o lojista lembra que ele salvou a cidade do gorila, então ele merece algum tipo de recompensa. O Ryota aceita o presente e eles usam um carrinho para armazenar todos os brotos de bambu. Quando a capacidade do carrinho tá cheia, o Ryota leva os brotos
produtos até a Erza, mas vê um homem discutindo com ela. Ele exige mais pagamentos pelos produtos que ele está vendendo, alegando que os itens dele valem mais de 10 mil pilos, mas a Erza diz que não pode pagar mais do que 8.400. O homem tenta atacá-la, mas o Ryota congela o braço dele, dizendo para ele parar, porque a Erza não mentiria sobre o preço. O Ryota retira a mercadoria do carrinho do homem e as leva para o balcão. Ele coloca os itens do homem no carrinho, explicando que o carrinho calcula automaticamente o valor da venda, e aí o carrinho exibe 8.400 pilos. O homem acusa o Ryota de estar de complô com a Erza e quebra o gelo do braço dele, se preparando para atacar, mas o Ryota facilmente impede o ataque com um tapa. A Erza agradece o Ryota por isso, dizendo como comerciante de itens, ela quer que as pessoas se sintam à vontade para trazer os seus produtos até ela, só que ela começa a sentir que não pode fazer isso sozinha. O Ryota diz para ela que tá tudo bem, que aceita ajudar, porque ela também ajudou ele comprando seus itens, então agora ele quer proteger ela em troca. De repente, a Erza beija ele, fazendo com que ele fique todo corado. Ela fala que esse foi um beijo pessoal dela e quer que ele se lembre disso. O Ryota e a Emily então retornam para Telulu, onde caçam morcegos para colher mais brotos de bambu. O Ryota tá feliz porque agora eles conseguem ganhar 200 mil pilos numa única viagem com o carrinho mágico. Isso é 10 vezes mais do que eles ganhavam. Agora eles têm dinheiro suficiente para comprar uma casa nova, então eles voltam para casa, arrumam as coisas, mas começam a se sentir um pouco tristes, pois eles têm memórias muito boas ali. Eles decidem manter o aluguel, para poderem voltar sempre que quiserem. No dia seguinte, a gente vê eles na sua nova casa, enquanto a Emily prepara o café da manhã. O Ryota acorda e fica surpreso ao ver a Eve, perguntando como ela chegou lá. A Emily acha que isso não é o problema, já que ela preparou bastante comida. Então, eles se sentam juntos aproveitando o tempo em sua nova casa. O Ryota retorna ao primeiro nível de Nihonium, onde ele usa sua arma para matar múmias, mas percebe que tá sem munição. Ele coleta uma semente brilhante do monstro, enquanto uma voz avisa que sua velocidade aumentou. De repente, uma múmia se aproxima por trás dele, então ele luta com ela, empurrando ela para trás e chutando para longe. Ele fica surpreso ao ver que seu ataque cortou a múmia ao meio, e ele se lembra de que tem força de nível S, então pode lidar com os monstros mesmo sem uma arma. Na gratidão da Andorinha, um homem chamado Neptune de repente se senta com ele. O Ryota pergunta o que ele quer, e o Neptune revela que ele quer uma queda de braço com o Ryota, dizendo que está interessado no seu poder, pois ouviu falar que o Ryota deu um tapa no homem e o derrotou. Ele desafia o Ryota para uma luta, e sua confiança deixa o Ryota nervoso, então ele aceita o desafio. A queda de braço começa, e ele imediatamente percebe que o Neptune é muito forte. O Ryota luta contra o seu oponente, mas acaba vencendo, surpreendendo todos ao redor. O Ryota lembra que a Erza já lhe contou sobre o Neptune, informando que ele é o líder da organização mais poderosa de Secro. O Neptune pede uma revanche, mas ele recusa, dizendo que eles já fizeram uma cena. De repente, o Neptune se levanta e tenta dar um soco no Ryota, que imediatamente contra-ataca, afastando o Neptune. Ele se levanta rapidamente, dizendo que gosta do Ryota, por isso quer que ele se junte à sua família, mas o Ryota recusa. De volta à casa deles, o Ryota diz a Emily que não tem interesse em se juntar em nenhum grupo, porque ele já tá aproveitando sua vida ao máximo com ela. A Emily fica impressionada com o fato do Neptune tê-lo procurado, achando que deve ser porque ele ajudou muitas pessoas, e ela acaba chamando o Ryota de herói. Ele retorna a Nihonium, onde encontra o companheiro da Margaret, que o informa sobre o recente produto da empresa, conhecido como Caixa de Pandora, que armazena automaticamente os itens que dropam e exibe o rosto da pessoa que encontrou. O homem dá ao Ryota algumas caixas, dizendo para ele informar os amigos sobre isso. Inicialmente, ele se recusa, mas pensa numa boa maneira de usá-las. Fora da masmorra, ficamos sabendo que o Ryota usou a caixa para armazenar as sementes. Ele a deixa no chão, fazendo com que os esqueletos perdidos apareçam, e ele imediatamente os derrota, o que permite que ele colete munições congelantes com facilidade. A Emily está prestes a entrar na masmorra com seu carrinho mágico, quando se depara com o Ryota, que está repetindo o processo com os itens que recebeu de outros monstros. Uma múmia e um zumbi aparecem, e ele os elimina rapidamente, fazendo com que duas munições especiais apareçam. O Ryota pega a munição vermelha, pois a voz o avisa que ele adquiriu uma munição de fogo. Então logo em seguida ele pega a munição branca e percebe imediatamente que ela é muito útil, e pensa em pegar mais. Ao repetir o processo, ele ganha muitas munições especiais, mas quando tá prestes a abrir a última caixa, ele de repente sente um forte calafrio. A Emily diz pra ele que uma tempestade mágica se aproxima, e ele volta pra Erza, que informa que a tempestade mágica é um fenômeno muito raro, e que ninguém vai poder usar magia. A Erza revela que seus efeitos podem chegar até as masmorras, portanto os aventureiros que usam magia devem tirar o dia de folga. Nesse momento, um homem chamado Reis entra no edifício, pedindo ajuda, pois sua parceira Rosa foi deixada para trás
centrais em Silicon, que é uma masmorra destinada a usuários de magia. O rei sai por aí pedindo ajuda, mas nenhum dos aventureiros quer ajudá-lo, então ele cai de joelhos, enquanto Ryota se pergunta por que ninguém quer ajudá-lo. O Neptune aparece de repente, dizendo ao Ryota que os monstros em Silicon são tão perigosos que nem ele quer chegar perto deles. A Erza então revela que os monstros da masmorra são imunes a ataques que não sejam mágicos, portanto o Neptune acha que não há nada que possa se fazer por eles. No entanto, o Ryota se aproxima do rei e diz pra ele que vai procurar a Rosa, que parece estar no terceiro piso de Silicon. Ele corre pela masmorra usando suas balas especiais para derrotar os monstros, enquanto a Emily retorna à loja da Erza, onde ela vê o carrinho do Ryota. Uma garota chamada Enya informa a Emily sobre a situação, enquanto a Eve ouve a conversa delas. Enquanto isso, o Ryota chega ao terceiro piso do Silicon e encontra a Rosa caída no chão, quando de repente um monstro aparece, mas ele percebe que ficou sem balas especiais. Vemos a Emily e a Eve indo atrás do Ryota, enquanto a Emily diz que eles não têm escolha, dizendo que o Ryota lembra de sua mãe. Em um flashback, vemos a jovem Emily com sua mãe, onde ela derrota um monstro para tentar salvar outros aventureiros. Ela verifica como estão os aventureiros e diz a eles para terem mais cuidado ao explorar as masmorras. Ela retira a linha que o monstro deixou cair e começa a conviver com eles, aproveitando o tempo que passam juntos. Um dia, um aventureiro diz para ela correr porque há um dragão perdido, mas ela decide lutar contra ele. Ela derrota o dragão, mas cai no chão. A Emily fica preocupada, mas ela diz que não tem com o que se preocupar, pedindo para não fazer alarde, perguntando se os outros estão bem. A Emily diz que todos estão bem, e isso faz a sua mãe sorrir, pois ela diz a Emily para levá-los até eles, pois ela não quer que seus itens se transformem em itens perdidos. Enquanto a Emily a carrega de volta, ela a adverte para não ser imprudente ao se aventurar na masmorra, e então ela acaba morrendo. De volta ao presente, a Emily acha que o Ryota é um herói como sua mãe, pois ele se esforça ao máximo para ajudar os outros, então ela acha que agora é sua vez de ajudá-lo. O Ryota foge dos monstros, tentando atirar neles com suas balas normais, mas isso se mostra ineficaz. Ele continua fugindo e encontra a Emily e a Eve, que estão correndo atrás dos zumbis. Elas se oferecem para cuidar da Rosa, enquanto o Ryota lida com os errantes, mostrando a ele uma caixa vazia. A Emily e a Eve distraem os monstros, enquanto o Ryota atira nos zumbis perdidos, fazendo com que eles dropem munições de fogo. O Ryota diz que vai cuidar disso, e após um tempo, o Reis vê ele saindo da masmorra com a Rosa. Ele fica preocupado porque a Rosa tá em um estado muito ruim, mas o Ryota diz pra ele não se preocupar, então ele usa uma munição para curá-la. O Ryota revela que a munição branca na realidade é uma munição de cura, e o estado da Rosa melhora instantaneamente. Então o Reis agradece o Ryota por ter ajudado eles. O Ryota fica muito feliz por terem conseguido salvá-la, e a Emily vê uma imagem de sua mãe enquanto ele sorri. Ele fica impressionado com o fato da Emily ter tido a ideia de levar os zumbis perdidos até ele, mas a Emily diz que não foi nada demais, e que apenas imitou o que viu ele fazendo. O Ryota agradece a Emily e a Eve por terem salvo ele, e se oferece para dar comida para elas. A Emily recusa, dizendo que elas deveriam ir para casa, porque ela quer ser a única que cozinha para ele. O Ryota recebe um novo lote de melancias e pede para que a Erza avalie para ele, mas o Eric aparece de repente, dizendo que ela pode ajudar ele a avaliar na hora. Ela dá uma mordida e imediatamente se enche de lágrimas com o sabor refrescante e doce da fruta. As outras pessoas se aglomeram para experimentar também, e a Erza rapidamente se oferece para fazer um contrato exclusivo com o Ryota. Ele fica muito surpreso com a popularidade do produto e fica feliz por ter outra fonte de renda confiável. A Erza sabe que as melancias são dropadas no nível 5 de Telulu e pergunta pro Ryota se ele conseguiu sua licença, revelando que ela é necessária para quem vai pro piso 6 ou superior. Isso se aplica a todas as masmorras, e ela explica que existe uma licença a cada 5 níveis. Ela diz que se ele não conseguir a licença, os mercadores não vão poder comprar os produtos e itens dele dos níveis superiores. O Ryota então vai até outro prédio e pergunta como ele pode conseguir a licença. O homem pergunta sobre as conquistas dele, e o Ryota menciona que cultiva melancias regularmente no piso 5 de Telulu. O homem não fica tão impressionado assim, mas mostra um melão pro Ryota do piso 6, e ele diz que vai transformá-lo em um perdido, e que se o Ryota conseguir derrotá-lo, ele vai ganhar a licença. Mas o homem avisa que os monstros do piso 6 são de outro nível, são totalmente diferentes. Eles esperam a transformação do melão, que acaba virando um slime metálico. A Emily observa que o corpo da criatura é imune a ataques com lâminas, mas o Ryota decide testar se esse slime aguenta a força dele de Rank S, mas não é muito eficaz. Ele tenta usar sua arma em seguida, ateando fogo no slime, e logo depois uma munição congelante. Ele acaba despedaçando o slime e explica que causou uma diferença extrema de temperatura para tornar o metal quebradiço. A Emily fica impressionada, o homem também fica impressionado, e o Ryota recebe sua licença. O homem observa que em seus 10 anos como examinador, nunca ficou tão impressionado
pressionado como agora. O Ryota começa a pensar em como ele pode conseguir ainda mais drops, e de repente pede a ajuda da Emily. Alguns dias depois vemos que eles compraram um atum gigante por 1,5 milhão de pilos. Esse atum aqui estava um pouquinho inflacionado. Eles o deixam do lado de fora, esperando que ele se transforme em um perdido, e ele se transforma em um gorila gigante. A Emily já fica traumatizada só de ver outro gorila, mas o Ryota começa a atirar nele com suas munições congelantes. Ele sobe no gorila e o derruba com facilidade, e a Emily fica muito surpresa por ver ele derrotando o gorila tão rapidamente. O gorila deixa dropar outra arma, e o Ryota fica animado para usá-las do modo Akimbo, achando que isso vai facilitar muito seus combos, mas a Emily se preocupa com o que vai acontecer se ele se transformasse em um vilão. De volta à gratidão da andorinha, o Ryota percebe que a Esa tá meio distraída. Ela menciona que tá tendo uma greve. Ela diz que o arroz só dropa no piso 6 da masmorra de Silicon, mas o grupo do Aldberd, que ocupa esse piso, exigiu preços mais altos pelo arroz, ou então eles vão começar a se recusar a vender para eles. O Ryota decide verificar, mas acaba encontrando o Neptune no caminho. Acontece que ele tá lá pelo mesmo motivo, mencionando que essa não é a primeira vez que o grupo do Aldabed faz isso. Então ele planeja destruir o piso com todo mundo lá, que vai matar geral. Mas o Ryota pede uma chance para resolver a situação. Ele desce até o piso 6 e algum dos caras do Adalbert dizem para ele ir embora. Ele saca suas armas, então os homens pedem reforços, preparando-se para lutar com ele. Mas o Ryota dispara duas munições que se combinam e todos os homens subitamente são colocados para dormir. O Neptune aparece de repente, perguntando o que ele fez, e o Ryota explica que se ele fundir duas munições de cura, ela se transforma em uma munição tranquilizante. Vemos então o Ryota praticando com suas duas armas, experimentando as diferentes combinações de munições. Ele descobre muitos efeitos diferentes, e o Neptune fica impressionado com ele, e acaba carregando todos os homens para fora da masmorra. O Ryota é notado por outro homem, e logo se encontra com o chefe do calabouço secro, chamado Clint. O Ryota pergunta o que ele quer, e o chefe pede ajuda em uma batalha por uma nova masmorra, contra a cidade vizinha de Hetero. Ele menciona que as masmorras em Hetero dropam muita carne, mas apareceu uma nova masmorra no meio do caminho entre as duas cidades, que dropam carne e vegetais. Então ele quer reivindicá-la. O Ryota pergunta por que é importante saber qual cidade é a dona da masmorra, e o Clint responde que toda vez que um drop é comprado, a cidade cobra um imposto. Então ele diz que isso é extremamente importante para a saúde econômica da cidade. O Clint pede desculpas por ter perdido a calma e come um punhado de açúcar para se acalmar. Ele menciona que a propriedade de uma masmorra geralmente é determinada pela porcentagem de carnes versus vegetais, mas como essa está dividida em 50-50, a propriedade vai ser determinada por quem conseguir mais itens raros. Ele ouviu falar das taxas insanas de obtenção de itens raros de Ryota, e por isso quer a ajuda dele, dizendo que ele vai ser bem pago mesmo se eles perderem, mas se eles ganharem ele vai receber uma isenção de impostos. O Ryota explica a situação para Emily, e ela fica impressionada com o fato de que ele foi convidado para checar uma masmorra nova. O Ryota fala para ela ir com ele, mas ela fala que não vai ser muito útil, só que o Ryota insiste que ela vai junto, e os dois partem para a nova masmorra. O Ryota acha estranho o fato da região selvagem ser tão vazia, e a Emily fala que é porque tudo acaba se transformando em perdido. Ela observa que pode ser cansativo viajar entre as cidades, então desenha um broto de feijão no chão, dizendo que eles são uma fonte de energia, então ela espera encorajar qualquer um que esteja lutando. O Ryota se junta a ela desenhando seu próprio broto de feijão. À noite, a Emily monta o acampamento, e o Ryota fica chocado por ela estar carregando uma barraca tão grande. Ela diz para ele pegar um pouco de água, e de repente o Ryota escuta um monte de marteladas dentro da outra barraca. Quando o Ryota retorna com a água e entra na barraca, ele se depara com o interior da barraca todo mobiliado, e um jantar incrível feito pela Emily. O Ryota se pergunta como ela conseguiu carregar tudo aquilo, mas ela apenas diz que colocou tudo na mochila, apesar de notar que ela estava um pouco pesada. A Emily faz até uma sobremesa, dizendo que é a primeira viagem deles juntos, então ela se esforçou ao máximo, e o Ryota acha que tem muita sorte por ter ela do lado. A Emily se prepara para queimar o lixo, dizendo que não quer que os lixos se transformem em perdidos. O Ryota fica surpreso com o fato de até o lixo poder se transformar em perdidos, e a Emily diz que os perdidos que vêm do lixo são particularmente fortes, e são diferentes dos monstros que eles eram originalmente. Mas o Ryota fica muito interessado ao ouvir isso, e coloca o lixo para fora, esperando que ele se transforme. E então ele realmente se transforma em um monstro chamado Frankenstein, e o Ryota o incendeia. A Emily observa que isso não é o bastante, então o Ryota combina duas munições de fogo, criando um enorme inferno, e então ele verifica o drop. No dia seguinte, eles deixam uma cenoura do lado de fora, que se transforma em um slime. O Ryota tem uma nova munição verde. O slime se esquiva, mas essa é a sua nova munição teleguiada,
Então o Ryota fica todo animado com essa nova adição, mas a Emily se preocupa com o fato dele estar se tornando ainda mais perigoso. Eles chegam até Selene, a nova masmorra que surgiu entre Secro e Hétero. Há um monte de pessoas à volta dela, e o Ryota acha que deve ser porque as duas cidades enviaram pessoas pra lá. Eles veem uma enorme pilha de lixos, e o Ryota se pergunta como isso pode ser seguro. Eles veem então uma garota usando magia do inferno pra queimar todo aquele lixo, e a Emily se impressiona com quão forte é o poder da garota. Mas outra pilha de lixo rapidamente se forma. O Ryota então vê que a garota tá exausta. Ele reconhece que o olhar dela é o mesmo que ele costumava ter, quando estava totalmente sobrecarregado em seu passado. Eles vão até a garota, dizendo que ela precisa descansar, mas ela diz que precisa continuar, antes que apareça algum perdido. Ela tenta lançar sua magia novamente, mas não consegue, e acaba desmaiando. No dia seguinte, o Ryota percebe que a Celeste não tá se sentindo muito bem. A Celeste revela que é por causa da tempestade mágica e diz que tá enjoada, mas que vai se sentir melhor depois que ela passar. O Ryota decide procurar por uma casa maior, para que não seja afetada por tempestades mágicas. Eles dão uma olhada em outra casa e a Celeste imediatamente se sente melhor, pois o proprietário diz que foi construída para bloquear os efeitos das tempestades mágicas. A Emily pergunta sobre o custo do aluguel e o proprietário revela que é de 400 pilos por mês. A Emily e a Celeste acham muito caro, mas o Ryota decide aceitar, porque ele quer uma casa que possa fazer sua família sorrir. E o Ryota observa que tá quase na hora do festival da colheita, então eles precisam coletar itens raros, aqueles itens da lista da Erza, e procurar os monstros raros de Telulu. No 7º piso de Telulu, o Ryota encontra o capitão com os outros novatos. O capitão começa a chorar, dizendo que tá muito orgulhoso deles, pois eles se tornaram mais fortes. Os novatos ficam felizes por tê-lo seguido, mas o Ryota acha que eles sofreram uma lavagem cerebral. Eles encontram uma slime rosa, e o Ryota tenta atirar nela, mas ela sobrevive e se torna imune a seus ataques. A Celeste pede para que ele pare, dizendo que não pode derrotar um slime sozinho, pois ela se torna invencível quando está quase morrendo, e não recebe mais dano da última pessoa que o atacou. Ela usa um feitiço de fogo para derrotá-la, e diz ao Ryota que eles lutem e se concentrem apenas em dar o golpe final. Outro slime então aparece e a Emily ataca, enquanto o Ryota acaba com ela, fazendo soltar uma montanha de cebolas. O Ryota percebe que é fácil lidar com os slimes se eles trabalham em equipe, e eles começam a conversar sobre o que devem comer no jantar, quando de repente o Ryota é atingido e cai para trás. Ele percebe que o monstro não é um slime comum, então conclui que se trata de um monstro raro. A Celeste revela que ele tem a habilidade de refletir o dano quando está quase morrendo, portanto eles precisam desgastá-lo com cuidado. A Eve diz a eles para deixarem com ela, pois ela já lutou com um antes. Ela ataca o monstro e Ryota atira nele, permitindo que eles o derrotem. Ele deixa cair uma joia, e a Celeste explica que ela é capaz de refletir todo o dano quando está equipada. Ele decide então vendê-la para Erza, que imediatamente a reconhece como item raro, chamado a Lágrima de Lodo, e ela paga 3 milhões de pilos pelo item. O Ryota vai para Nihonium, onde derrota um esqueleto vermelho, que deixa cair uma nova semente que aumenta sua energia. Ele sabe que a energia é usada para magia, então ele começa a se perguntar como pode aprender a usar magia. O Ryota compra um item que vale 3 milhões de pilos, enquanto a Celeste revela que as pessoas geralmente aprendem magia subindo de nível, mas ela sabe que ele está preso no nível 1. A fruta mágica permite que ele aprenda um feitiço aleatório quando consumida, então a Celeste diz a ele para comê-lo, mas o Ryota deixa no chão, esperando que ela se transforme em uma perdida. Ela acaba se transformando em uma bola de metal, e ele se aproxima dela, que lentamente assume sua forma. O Ryota luta contra ele mesmo. Ela possui 80% de suas estatísticas. Ele arremessa a criatura e atira nela, abrindo um buraco, e ela deixa cair uma fruta mágica. E Celeste comenta que é o mesmo item, mas o Ryota diz a ela que é diferente e começa a comê-la. Depois de um tempo, o Ryota diz a Emily que agora ele pode usar 2 feitiços. Ele demonstra o primeiro, conhecido como Wind Cutter, e a Emily quer saber sobre o segundo, e o Ryota diz a ela que é estranho, afirmando que vai ter que testá-lo em um slime. A Celeste queima o slime bebê, fazendo com que o maior fique com raiva, e o Ryota usa seu feitiço de reserva. A slime tá quase atacando a Emily, mas ele a mata com sua bala, enquanto dá o golpe final. A slime deixa cair muita batata, e o Ryota revela que o feitiço aplica sua taxa de drop a qualquer monstro que ele derrotar. Ele acha que é meio inútil, mas a Emily discorda, dizendo que ela conseguiu subir de nível depois de derrotar o monstro, então ele decide usá-lo para ajudá-los a ganhar experiência. O Ryota retorna à loja de Erza, onde vemos uma garota chamada Alice, perguntando ao capitão se ela pode entrar em seu grupo. A Erza diz ao Ryota que o nível máximo da
da Alice é 2. Portanto, outros aventureiros não querem ela em seu grupo. O capitão tá prestes a deixá-la entrar, mas o Ryuta o impede, dizendo que quer que Alice entre em seu grupo, pois sabe que o capitão não vai tratá-la bem. A Erza diz a Alice que o grupo do Ryuta é o melhor da cidade, então o capitão se afasta e o Ryuta recebe seu grupo. Eles verificam as estatísticas dela e o Ryuta nota que são terríveis, mas diz a ela para começar a subir de nível de qualquer forma. Eles entram em Nihonion, onde a Alice conta que ela nasceu em uma masmorra. Ela indica a localização dos monstros e eles veem um grupo de esqueleto na área. O Ryuta fica impressionado com o fato dela conseguir identificar a localização dos monstros. Ele usa sua bala de contenção, dizendo a ela para acabar com eles. Ela consegue subir de nível, então eles saem da masmorra para verificar suas estatísticas, mas elas ainda parecem bem ruins. O Ryuta sabe que esse é o nível máximo dela. A Alice diz que uma criatura chamada Osada quer que ela retorne à masmorra. Então eles voltam para dentro e ela aponta para um esqueleto, dizendo que ele quer que ela o derrote. Ela consegue derrotá-lo, fazendo-o encolher, e diz o Ryuta que o Osada estará lutando com eles. Eles vão para Telulu, onde ela diz que um monstro chamado Jiggly está lhe chamando. O Osada se transforma em um esqueleto do tamanho de um humano e começa a lutar contra um slime, e consegue garantir sua vitória. Após derrotado, o monstro se transforma em uma pequena slime, que também se torna seu animal de estimação. Eles voltam para casa, onde o Ryuta apresenta a Alice a todos, e todos dão boas-vindas a ela na família. É hora do Festival da Colheita, e vemos o Ryuta e a Emily dando uma olhada nas barracas. Ele compra um sino para ela e ela prende no seu novo martelo, para poder levá-lo para qualquer lugar. A Alice os leva a uma barraca estranha, que tá vendendo caixas, e o lojista lhes conta sobre um monstro que dá muita experiência quando ele é derrotado. Ele revela que as caixas geram esses monstros, então eles podem usá-lo para ajudá-los a subir de nível. O Ryuta decide experimentar, e eles a deixam no chão, onde ela se transforma em um rato. Ele usa sua bala de contenção para restringir seus movimentos, e em seguida lança o feitiço de reserva. A Emily o esmaga até a morte, e ele dropa uma bala de fortalecimento. O Ryuta decide experimentá-la, fazendo com que o encantamento apareça, mas nada acontece, então ele começa a pensar se a bala está quebrada. Mas quando ele dispara uma bala normal, ela é muito mais forte do que o normal, então ele conclui que a bala fortalece e aumenta a potência do seu próximo tiro. Eles retornam à cidade, onde as pessoas estão em pânico, pois um perdido apareceu e está prestes a atacar uma garotinha. O grupo tenta acabar com ele, mas cada ataque o animal aumenta de tamanho. O Ryuta conclui que o monstro está absorvendo seus ataques, e nesse momento o Neptune se junta a eles, sabendo que precisam de ajuda. Seus companheiros lançam um feitiço, dando a ele um par de asas, e ele começa a voar sobre o ar. O Ryuta prende a criatura e lança um poderoso feixe de energia, que derrota o monstro com um único golpe. A garota se aproxima do Ryuta e agradece a ele por salvar a cidade, dizendo que quer ser uma aventureira quando crescer, e o Ryuta a incentiva a trabalhar duro. Até a Celeste voltou da masmorra, e o Ryuta apresenta seu grupo. O Neptune tenta convencê-lo a se juntar ao seu grupo, mas o Ryuta rejeita a oferta. Enquanto eles aproveitam o festival, a Alice os indica para um determinado local, onde ela possa sentir monstros. A Celeste acha que deve ser a arena, onde os lutadores se juntam para enfrentar os perdidos e competir por um prêmio. O Ryuta acha que eles devem se juntar a eles e decide escolher a Celeste como parceira, pois ela sabe muito sobre os monstros. Na arena, a multidão torce por eles enquanto eles lutam contra um slime. A Celeste usa seu feitiço inferno e o Ryuta acaba com ele. Ele a elogia por seu desempenho, dizendo que ela é um membro importante do grupo e isso deixa ela muito feliz. Naquela noite, vemos a Celeste mostrar que eles têm um item raro que conseguiram na arena, que na verdade é um conjunto de fogos de artifício. Eles começam a brincar com ele enquanto todos aproveitam esse momento, mas depois de consumir o item, a Alice de repente perde a consciência e começa a se afastar, dizendo que alguém está chamando por ela. O Ryuta interrompe, fazendo com que ela recupere sua consciência, e ele pergunta a ela de onde vem essa voz. A Alice aponta para Nihonion, e ela diz que eles precisam investigar o local amanhã, pois já tá ficando tarde. No dia seguinte, o Ryuta se encontra com o Clint, que o informa que os monstros não estão deixando nada nas masmorras. Ele revela que isso nunca aconteceu antes, e que está começando a ficar preocupado, pois não sabe quanto tempo isso vai durar. Clint pede ao Ryuta que ele retorne ao Telulu com seu grupo, onde eles veem uma dupla de aventureiros reclamando da situação. A Ivy ordena que o Ryuta mate um slime, pois ela quer comer uma cenoura. O Ryuta acha que o slime não vai dropar nada, mas atira a si mesmo, e para sua surpresa, realmente acaba dropando uma cenoura. Então eles começam a se perguntar por que nada está dropando para os outros aventureiros, e o Ryuta se lembra que alguém no Nihonion estava chamando pela Alice, e o Nihonion é uma masmorra onde não dropa nada para outros aventureiros, então ele pensa em uma
a teoria e rapidamente sai correndo, indo para Nihonium. No quarto piso, ele encontra uma garota misteriosa, achando que ela deve ser a razão pela qual os monstros não estão dropando nada. Ele conclui que ela é a mestre da masmorra, então atira nela, mas a bala passa reto por ela e ela o chuta para longe. O Ryuta percebe que seus ataques não funcionam contra ela e se pergunta como vai conseguir derrotá-la. Ele tenta usar suas balas especiais, mas elas também atravessam. Nada parece funcionar e ele é chutado novamente para longe. Até mesmo suas balas de fusão não têm efeito e ele acha que não tem chance alguma de vencer, mas de repente um de seus tiros conseguiu atingi-la. Enquanto a chefe retira a bala, o Ryuta percebe que suas balas teleguiadas são eficazes, então ele instantaneamente carrega sua arma com balas teleguiadas, mas quando ele dispara, elas ainda atravessam o corpo da chefe. No entanto, quando ela tenta atacar, é atingida pelas balas teleguiadas. O Ryuta continua atirando, e quando a chefe tenta atacar novamente, sua mão é destruída pelas balas. O Ryuta explica que no momento em que ela tenta atacar, seu corpo se torna físico, e as balas teleguiadas vão se fixar nela instantaneamente. O Ryuta fica sem nenhuma bala teleguiada, mas já causou dano suficiente para enfraquecê-la, e agora ele pode acompanhar seus movimentos. Ela ataca com uma cabeçada, mas ele se levanta e acaba com ela. Ele acaba desmaiando e quando acorda encontra a Emily chamando por ele. Ela revela que os drops estão de volta, dizendo que salvou a todos, mas gostaria que ele não se esforçasse tanto, não querendo vê-lo se machucar tanto. Quando eles estão prestes a voltar para casa, o Ryuta percebe um anel que o mestre da masmorra dropou. Eles saem da masmorra e a Emily quer contar a todos que o Ryuta salvou o dia, mas ele prefere não ter esse tipo de atenção. O resto do seu grupo chega, dizendo que ele foi muito imprudente, e o Ryuta concorda a não fazer as coisas sozinho da próxima vez. No dia seguinte, o Ryuta volta para Nihonium para tentar testar o anel que ele recebeu. Um grupo de esqueletos se aproxima dele, e ele elimina facilmente, e o anel parece ter a capacidade de criar cristais. Ele se encontra com o grupo da Margaret, e eles mencionam que sua ideia de vender anéis não vai funcionar, pois eles só dropam de dragões, e a Margaret não é forte o suficiente para derrotá-las sozinha. Eles verificam as estatísticas da Margaret, e vemos que ela tá no nível 94, mas suas estatísticas estão todas em rank F. O Ryuta se sente mal por ela, então dá a ela um dos seus cristais, e permite que ela suba de nível, e ficamos sabendo que seu anel tem o poder de transformar os monstros que ele mata em cristais de XP. A Margaret fica chocada ao ver que suas estatísticas também subiram junto com o nível. O Ryuta decide tentar mais uma vez, dando a ela um monte de cristais, e ela sobe pro nível 96, com todas as suas estatísticas melhorando novamente. O Ryuta acha que a Margaret deve ser uma pessoa que desabrochou tarde, e que seu trabalho duro está finalmente valendo a pena. A Margaret está muito feliz e quer retribuir o Ryuta, mas em vez disso ele foge rapidamente. Ele compra todas as cenouras e os brotos de feijão da cidade, e planeja aumentar o nível de seu grupo. Ele explica como o anel funciona para eles, mas a Eve se recusa a deixá-lo destruir todas essas cenouras. O Ryuta promete conseguir cenouras ainda melhores para ela, então ela concorda em esperar pacientemente. A montanha de cenoura e brotos de feijão acaba se transformando em monstros perdidos, e o Ryuta e a Emily derrotam os monstros com suas armas, enquanto as meninas se revezam para pegar os cristais. No final do dia, eles verificam suas estatísticas, e vemos que todos estão no nível máximo. A Celeste fica muito feliz quando vê que finalmente tem uma estatística de drop acima do rank F, e agradece ao Ryuta por tudo. A Emily acha um pouco triste que o Ryuta não possa obter nenhuma experiência mesmo trabalhando tanto, mas o Ryuta diz que as experiências que ele teve nesse mundo são mais valiosas para ele. Ele acha que agora que todos atingiram o nível máximo, está na hora da família passar para o próximo estágio. No dia seguinte, vemos o grupo caminhando, e eles começam a se tornar bastante famosos. Eles vão buscar suas licenças de masmorra para Emily e para Celeste, e as vemos passar facilmente no teste. A Alice se pergunta o que eles devem fazer em seguida, e o Ryuta sugerem que se separem para descobrir como cada um pode aproveitar ao máximo os seus talentos. Vemos então o grupo caçando nas várias masmorras, e depois de uma semana, eles se apresentam para ver quanto cada um foi capaz de ganhar. A Emily revela que conseguiu fazer 160 mil pilos por dia, enquanto a Alice e a Celeste conseguiram ganhar cerca de 100 mil. A Eve revela que ganhou cerca de 120 mil, mas ela acabou comendo todas as cenouras, e o Ryuta não consegue acreditar que ela tenha conseguido comer tanto. O Ryuta continua revelando que ele ganhou cerca de 2 milhões por dia, e a Emily pergunta o que ele planeja comprar com todo esse dinheiro. O Ryuta acabou comprando o carrinho mágico para todos, e vemos que ele tem uma função especial, que pode transferir seus itens diretamente para sua casa, para que nunca fique sem espaço quando estiverem caçando. O Ryuta se encontra com a Esa, e ele observa que é um incômodo para ele precisar constantemente fazer várias viagens para trazer
vender todos os seus itens. Então ele faz um acordo com ela, para que ela possa cuidar do gerenciamento de todos os itens. A Emily dá boas-vindas a ela, a família, e eles decidem fazer uma festa de boas-vindas para ela. Mas o Ryuta se pergunta por que o Neptune também apareceu. A Margaret também chega para agradecê-lo mais uma vez, e a Emily convida a todos, dizendo que quanto mais, melhor. O comerciante de carrinhos também aparece, e o Clint vem agradecê-lo por derrotar o mestre da masmorra. O Ryuta não consegue acreditar que de repente há tantas pessoas, mas ele só pensa em tudo que passou com eles, e como ele tem sorte por ter vindo a esse mundo. E a nossa história termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo e ativar o sininho para não perder nada. Comente aqui embaixo, ranking SSS, e obrigado por tudo. Fiquem com Deus, valeu, falou. O Ryota diz a ela que ela precisa fazer uma pausa, mas ela se levanta dizendo que precisa continuar. Ela diz que sua saúde está deteriorando e isso pode levá-la à morte, mas ela quer terminar seu trabalho. Então, ele atira nela uma bala de sono, forçando ela a descansar. Ela acorda em uma tenda e percebe que já é tarde. Então, corre de volta para a pilha de lixo, onde os perdidos estão começando a aparecer. O Ryota os elimina, combinando suas balas de fogo para queimá-los. Enquanto ele recolhe os drops, a Emily fala para as pessoas fazerem filas para a coleta de lixo. A Emily nota a garota e diz para ela descansar mais. Mas o Ryota acha que ela deve estar com fome, então oferece um pouco de comida, enquanto revela que eles mudaram a barraca para mais perto do local da coleta. A garota se apresenta como Celeste e diz a eles que há muito lixo na área, pois os drops em Selene são isentos de imposto, até que sua propriedade seja reivindicada. Isso faz com que muitas pessoas acabem indo para lá, acumulando muito lixo na área. O Ryota fala para ela que eles vão ajudar, e ela agradece, dizendo que esse é o único trabalho que ela pode fazer, e acaba caindo no sono. No dia seguinte, a Celeste queima toda a pilha de lixo de uma vez só, enquanto o Ryota observa que seus feitiços estão mais poderosos do que antes. Ela explica que sua magia se recuperou depois de darem uma chance dela descansar, e a Emily diz a ela para não se esforçar tanto, oferecendo-se para deixar ela ficar na tenda até o fim do evento. Ela reluta no início, mas acaba aceitando a oferta. Então ela fala para ela ir para a tenda, enquanto a Emily caminha com o Ryota a caminho da sede Secro. Ao longo do caminho, eles se encontram com um comerciante que está vendendo joia, e percebem que o anel mais caro dele custa 1 milhão de pilos. A Emily quer o anel, dizendo que ele é muito lindo, mas eles não têm dinheiro suficiente para comprá-lo. O Ryota então chega à sede Secro, onde o responsável se apresenta como Duque. Ele mostra para o Ryota um esboço de Selene, revelando que há 10 pisos, e que em andares ímpares tem vegetais, enquanto nos andares pares tem carne. O Duque explica que eles fizeram um acordo com Hetero, em que o lado que tiver mais itens raros em seus andares será o dono da masmorra. A Secro deve obter os itens raros nos andares ímpares para vencer, e o Ryota imediatamente concorda em ajudá-los. O Duque explica que os aventureiros que encontrarem monstros raros devem capturá-los, para que ele possa acabar com eles, dizendo que essa é a maneira mais eficiente de obter itens raros. Na masmorra, a gente vê um aventureiro se agarrando com um monstro raro, e o Duque diz ao Ryota para acabar com ele. No entanto, eles veem um grupo de aventureiros de Hetero os observando. Um deles se chama Eugene, que dizem ser especialmente habilidoso, mas sua taxa de obtenção de itens para plantas é ranking F. Ficamos sabendo que Hetero estava enviando aventureiros com baixa taxa de obtenção de itens de plantas para derrotar os monstros raros, para que eles não deixassem nada. O Ryota atira no monstro, abrindo um buraco nele, mas de alguma forma ele sobrevive e começa a crescer de tamanho. Os aventureiros de Hetero sabem que não podem matá-lo ao menos que destruam seu núcleo. O Eugene persegue o monstro para atacar o seu núcleo, mas o Ryota dispara uma bala, quebrando o núcleo na hora certa. O Duque fala para eles que eles obtiveram um drop raro, enquanto os aventureiros de Hetero se afastam frustrados. Eles saem da masmorra e o Duque dá muito dinheiro para eles como recompensa, falando que o dinheiro é muito bom. O Ryota não esperava ganhar tanto, então ele pensa que pode fazer isso mais algumas vezes. Naquela noite, ele volta à tenda e mostra a Emily um anel que ela queria. Ele quer que ela fique com ele, deixando ela muito surpresa, mas a Emily não quer aceitar um presente tão caro. O Ryota revela que é mais fácil ganhar dinheiro naquela área, dizendo que ela é especial para ele e que por isso ele quer dar aquele presente para ela. A Emily fica muito feliz e acaba aceitando, agradecendo o Ryota pelo anel. No dia seguinte, eles verificam as taxas de drop de Emily e percebem que há mais um ao lado de cada um deles. O Ryota revela que deixou um anel no chão para que ele se transformasse em um perdido. Quando o perdido apareceu, ele o matou imediatamente e ele deixou cair o mesmo anel, mas com buff de status. Eles vão para a masmorra, onde a Emily derrota o monstro, fazendo com que ele deixe cair um peito de frango. Isso a deixa muito feliz, porque é a primeira vez que ela recebe um drop de carne, pois sua taxa de drop de animais é sempre muito baixa. Naquele momento,
momento, eles veem um grupo de aventureiros lutando contra um monstro raro, e ele ataca a Emily, derrubando ela para trás, mas ela rapidamente se levanta. Ficamos sabendo que os aventureiros são de Hetero, e um homem com uma alta taxa de drop chega, pronto para matar o monstro. No entanto, Emily entra em ação, entrega o anel pro Ryuta e ele imediatamente sabe o que ela tem em mente. Então o Ryuta usa balas congelantes para imobilizar o monstro, enquanto a Emily dá o golpe final. O monstro não deixa cair nada, então os aventureiros de Hetero fogem, enquanto o Ryuta elogia devolvendo o anel. No quartel-general, o Duque diz ao Ryuta que mais aventureiros de Hetero chegarão, e que eles vão se unir nos andares ímpares para evitar que recebam itens raros. O Ryuta sugere limpar os andares antes que eles cheguem, dizendo que eles deveriam aumentar a recompensa por encontrar monstros raros. O Duque não gosta muito da ideia, mas o Ryuta garante que ele vai receber os itens raros, então o Duque relutantemente concorda com isso. Eles correm para a masmorra, derrotando os monstros mais raros para conseguir seus itens. No piso 9 eles encontram uma Hydra, mas o Ryuta dispara balas teleguiadas, acertando todas as cabeças de uma vez só, e consegue matar a Hydra. Ela dropa cogumelos, e o Ryuta comenta que esse drop não é tão ruim quanto os outros monstros raros. O Duque comemora achando que eles já venceram, então ele sai para relatar suas conquistas à sede. Quando o Ryuta está prestes a sair, ele é cercado por um grupo de aventureiros de Hetero, liderado pelo Eugene. O Eugene fala para eles que eles falharam em sua missão por causa dele, e um dos aventureiros sela sua magia, na esperança de impedi-lo de usar suas armas. Todos atacam ele de uma vez só, mas o Ryuta derrota todos facilmente, dizendo que é mais forte sem a sua arma. Ele saca sua arma e dispara contra o Eugene, revelando que pode usá-las mesmo que sua magia esteja selada. O Ryuta cura os aventureiros feridos e diz a eles que sabe como eles se sentem, portanto, podem continuar o atacando se quiserem, mas ele não pode perder, pois tem alguém esperando por ele quando ele voltar em casa. O Eugene tá com ciúmes, porque não tem alguém especial em sua vida, mas o Ryuta diz pra ele que ele pode encontrar alguém no futuro. De volta à barraca, Emily prepara bastante comida pra eles, e a Celeste diz ao Ryuta que ele se saiu muito bem. No dia seguinte, a Celeste usa o seu feitiço de inferno pra queimar todo o lixo, mas de repente desmaia. O Ryuta a pega e usa uma bala de cura pra ajudar ela a se recuperar, e pergunta por que ela usou um feitiço tão poderoso pra queimar um lixo tão pequeno. A Celeste revela que só pode usar o feitiço inferno de nível 3, então mais lixo é entregue a eles. A Celeste está prestes a queimá-los, mas o Ryuta se antecipa, dizendo a ela que ele tá ali pra ajudar. Mas apesar dos esforços combinados dos dois, uma enorme pilha de lixo se acumulou, e o Ryuta se pergunta se é sempre assim tão ruim. A Celeste informa que o mestre da masmorra acabou de aparecer, e ninguém pode entrar em Selene por causa disso. Então tá todo mundo muito estressado, o que explica a quantidade de lixo enorme. A Celeste tá exausta, então o Ryuta diz pra ela fazer uma pausa, dizendo que ele vai cuidar disso. A Emily leva a Celeste pro acampamento, e o Ryuta faz o melhor que pode, mas no dia seguinte, a enorme pilha de lixo ainda tá lá. O Ryuta fala que vai até a sede pra ver como as coisas estão indo, achando que isso faria a Celeste se sentir melhor. Na sede de Secro, ele vê o Neptune com seus companheiros, e o Duque informa que o grupo de Neptune vai derrotar o mestre da masmorra, conforme o acordo. No entanto, o Hetero não tá enviando mais ninguém, já que sabe que os drops da masmorra podem mudar por causa do mestre da masmorra, o que na real dá a eles uma vantagem, considerando que o Secro tá prestes a vencer. O Ryoto se voluntaria para lidar com o mestre da masmorra, mas o Duque diz que não vai permitir isso, pois existe uma regra que diz que só 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na masmorra. O Ryota pede a ajuda do Neptune, mas ele se recusa, explicando que tem um contrato com o Secro, e que por isso não pode agir por conta própria. O Ryota ainda tenta pedir ajuda dos outros aventureiros, mas ninguém quer ajudá-lo, porque eles só estão ali para lucrar com os drops enquanto estão isentos de impostos. Ele volta para a tenda, onde vê a Emily pronta para a batalha, dizendo que vai se juntar a ele numa luta contra o mestre da masmorra. A Celeste também quer participar, dizendo que alguém está disposto a ajudar com o lixo enquanto ela estiver fora. O Ryota até se pergunta se ele consegue fazer isso sozinho, mas logo ele revela que não tá sozinho, pois vemos um grupo de aventureiros trabalhando junto com ele. O Ryoto conta a eles sobre a regra que só 3 aventureiros de alto nível podem entrar na masmorra. Então a Celeste mostra suas estatísticas para ele, e ficamos sabendo que 2 de suas estatísticas estão no rank A, mas suas taxas de drop são terríveis. Eles entram em Selene e percebem que não há monstro, pois os monstros vão embora quando o mestre da masmorra tá por perto, o que explica o fato dos drops da masmorra terem sido afetados. O teto se rompe e o mestre da masmorra aparece diante deles, na forma de um cavalo escuro, que a Celeste reconhece como bicórnio. A Emily dá um golpe, mas a barreira do bicórnio a repele, empurrando ela para longe. O Ryuta tenta atirar nele, mas a barreira o protege. O bicórnio avançou contra eles, mas a Celeste usou um feitiço de inferno, forçando a criatura a parar, enquanto o Ryota atirava nela, destruindo sua barreira.
A Emily consegue acertar um golpe, mas a barreira retorna, e o Ryuta pensa em usar a mesma sequência de ataques. Enquanto isso, na sede, o Duke fica sabendo que o Ryuta entrou na masmorra. O Neptune não fica surpreso com isso, mas o Duke acha que ele tá em perigo, pois o poder do bicórnio é uma grande ameaça. A luta contra o bicórnio continua, e o Ryuta comenta como ele é resistente, pois ainda tá de pé depois de todos os danos que eles infligiram. De repente, um encantamento aparece ao redor do bicórnio, e o Ryuta acha que eles precisam detê-lo rápido. Então a Emily entra em ação, mas isso não é o suficiente, pois o encantamento faz com que a maioria de seus status descem 2 níveis. Apesar disso, a Emily ataca o bicórnio, quebrando sua barreira, mas é levada pelo vento. Ela se recupera rapidamente e eles verificam a Celeste. Eles percebem que a Celeste está exausta, pois sua energia se esgotou depois que suas estatísticas foram afetadas. Então o Ryota diz que vai lidar com o bicórnio por conta própria. A Celeste acha que está sendo um fardo pro grupo, mas o Ryota diz pra ela que ela tem sido de grande ajuda para eles e que ela deve descansar por um momento. A Celeste nunca ouviu palavras tão gentis em sua vida. Ela se lembra de como todos foram tão duros com ela, pressionando-a a terminar seu trabalho, embora ela tivesse se esforçando ao máximo para concluí-lo. Mas o Ryota não é nada parecido com eles, e a bondade dele a deixa feliz. Então, enquanto o Ryota luta contra o bicórnio, a Celeste se levanta, indo além do seu limite para lançar outro feitiço de inferno, que destrói a barreira da criatura. A Emily empresta seu martelo ao Ryota e ele se lança contra a criatura, esmagando seus chifres e conseguindo derrotá-la. Eles verificam como a Celeste tá e dizem que eles não teriam conseguido sem ela. A Celeste fica feliz de ter sido capaz de ajudá-los. O Ryota dá o drop do bicórnio para ela, mas ela se recusa a aceitar, dizendo que é muito valioso. Mas o Ryota e a Emily insistem em dar para ela, e ela acaba aceitando. Descobrimos que o item permite que ela use magia de nível 1 sem limitações, e no quartel-general o Duke fica surpreso ao saber que eles derrotaram o mestre da masmorra, e sai correndo para informar a todos sobre o fato. Os companheiros de Neptune se aproximam do Ryuta, cumprimentando ele por sua conquista. O Ryuta pergunta a eles onde está o Neptune, mas eles se calam, e vemos o Neptune ameaçando o líder dos aventureiros de Ertero, dizendo que não pôde lutar com o Ryuta por causa das ações deles. De volta ao acampamento, a Celeste usa os itens que recebeu, permitindo que ela use magia de fogo de nível 1 para queimar o lixo. Ficamos sabendo que Selen agora pertence a Sekro e que a disputa finalmente acabou. O Ryuta diz a ela que voltarão para Sekro amanhã e pede que ela vá com eles, dizendo que quer que ela faça parte do seu grupo. A Celeste aceita isso de bom grado e a Emily recebe como parte da família e fica ansiosa pela próxima aventura. Enquanto isso, vemos a Eve comendo cenouras, mas ela não gosta do sabor delas e deseja que o Ryuta volte logo para que ela possa comer suas cenouras novamente. O Ryuta e seu grupo voltam para Sekro, mas todos olham para Selen, cativados por sua beleza, e eles se deparam com a Erza, que fica surpresa ao ver a Celeste e se pergunta quem é ela. O Ryuta explica que a Celeste é a nova integrante do seu grupo, e a Erza fala para ele passar na loja dela quando ele tiver um tempinho, pois ela quer pedir um favor para ele sobre o Festival da Colheita. Mas ele sai correndo e os três ficam se perguntando do que se trata o festival. A Celeste e a Emily coletam informações sobre ele, e após algum tempo descobrimos que os itens coletados na masmorra vão ser expostos durante o evento, para que eles possam se transformar em itens perdidos onde os aventureiros lutariam por eles. A Celeste se pergunta o que eles estão planejando, e o Ryuta mostra a ela uma caixa, explicando que ele coletou sementes em Nihonio, enquanto ele estava coletando informações, o que permitiu ele aumentar sua velocidade ao máximo, e ele revela que a caixa contém algumas das sementes que ele coletou, quando de repente aparecem uns perdidos. O Ryota os ataca, e a Celeste parece estar um pouco preocupada, mas a Emily garante a ela que tudo vai ficar bem. Os perdidos dropam um novo tipo de munição, e o Ryota se pergunta o que ela faz. De repente, há explosões pela cidade quando o drop se transforma em um perdido. A Emily ataca enquanto a Celeste usa o seu feitiço inferno para criar um pilar de fogo, mas a presa consegue sobreviver e ataca a Emily. O Ryota o afasta e joga para cima, atirando nele com suas novas balas, que prende o movimento dos monstros. Enquanto o monstro cai, o Ryota usa sua bala especial para acabar com ele, e ele acaba dropando uma bolsa após ser derrotado. Essa bolsa recolhe automaticamente os itens derrubados. O martelo da Emily tá quebrado e ela tenta consertar, mas acaba quebrando o cabo. No dia seguinte, eles vão ao comerciante de armas Smith, que se oferece para fazer um novo martelo para Emily, se ela o ajudar a fazer a propaganda do seu negócio. A Emily aceita a oferta e ele começa a fabricar sua nova arma. O Ryuta retorna a Nihonio, onde ele encontra o grupo da Margaret. Companheira lhe diz que os negócios de caixa de ar não estão indo muito bem, então o Ryuta sugere vender os anéis, e os monstros começam a dominá-la. Então o Ryuta atira
neles e a Margaret o agradece por tê-la salvo, dando a ele um anel como recompensa. Enquanto isso, a Emily experimenta a arma, quando a Ivy entra de repente, perguntando sobre o paradeiro do Ryuta, e a Emily diz que ele está na masmorra. A Ivy tenta procurá-lo, mas vemos que o Ryuta tá agora na gratidão da Andorinha, imaginando o que a Esa quer dele. Ela quer que ele colete os drops raros, oferecendo-se para pagá-lo por isso, e ele concorda, então ela dá uma lista de drops raros que quer que ele colete. Ele descobre que o dinheiro está sendo jogado em uma masmorra, então ele pega um pouco e deixa do lado de fora, esperando que se transforme em um perdido. Ele se transforma em um pássaro e começa a voar para longe, desviando de todas as suas balas enquanto tenta escapar, mas o Ryuta usa suas balas teleguiadas, o que permite abatê-lo. Ele dropa uma poção que pode aumentar temporariamente a taxa de drop de plantas de uma pessoa em 3 níveis. Nesse momento, a Ivy se agarra a ele pedindo cenouras, e o Ryuta realiza seu desejo e diz para ela para pegar algumas cenouras para membros de seus grupos, mas ela diz que deixou o grupo porque outros aventureiros não compartilham de sua obsessão por cenouras. Em um flashback, a gente vê a jovem Ivy com seu grupo, comendo carne, e ela diz a seus companheiros que odeia vegetais, mas eles lhe dizem que ela precisa comê-los para ser saudável. Então ela sai correndo e começa a se aventurar por conta própria. Ela mata alguns monstros e ele acaba dropando um menino. Outro monstro aparece de repente, mas a Ivy o mata, e o menino lhe pergunta se ele é um fantasma. O garoto pede a ela que o ensine a lutar. A Ivy concorda, então ela causa danos a monstros e o instrui a jogar bomba, o que permite que o garoto mate pela primeira vez um monstro. O monstro dropa uma cenoura, mas a Ivy diz para jogá-lo fora, pois não gosta. No entanto, ele a força a comer, e ela se surpreende com o sabor e acaba comendo a cenoura inteira, e diz ao garoto que eles deveriam formar uma party. O garoto concorda com isso, mas desaparece de repente. De volta ao presente, a Ivy revela que o garoto a fez se apaixonar por cenouras. O Ryuta diz para ela conseguir suas próprias cenouras, mas ela revela que sua taxa de drop de plantas é D, então ela só pode conseguir cenouras comuns. Ele dá a poção a ela e ela bebe, aumentando sua taxa de drop de plantas pro ranking A. A Ivy derrota um slime e obtém uma deliciosa cenoura que ela come imediatamente. A Ivy fica feliz por ter conseguido uma cenoura sozinha e pergunta sobre a poção, mas o Ryuta diz que é um item especial que só ele pode conseguir. Ela implora para que ele deixe entrar no seu grupo, e o Ryuta, relutante, acaba aceitando. Ele retorna à casa deles, onde a Emily lhe mostra o seu novo martelo, mas vê a Ivy agarrada a ele e se pergunta o que é que tá acontecendo. O Ryuta diz que ela vai se juntar ao grupo deles, então a Emily dá boas-vindas.